E aí, tudo certo com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu queria falar com você aqui sobre a comunicação dentro de um ambiente de projeto e como essa comunicação ela influencia na forma como um projeto é controlado e também influencia na forma como as ideias dentro de um projeto elas venham a ser compreendidas. E para falar sobre isso, eu trouxe até aqui esse livro, que é Não Tenha Medo de Ser Chefe, do Bruce Tugan. E o capítulo que eu queria trazer aqui para falar com você hoje é o capítulo 3, onde o Bruce vai falar sobre a questão de aprenda a falar como coach. E aqui, não sei se você pode ter essa percepção, mas eu tive percepção sobre toda vez que eu ouvia a palavra coach, eu achava algo meio zoado, no sentido de sempre vinha à minha mente indivíduos que, no caso, indivíduos abstratos que exercem iludir outras pessoas. E essa imagem abstrata que se criava na minha mente, às vezes acabava impedindo de observar outra perspectiva. Por exemplo, quando a pessoa olha para uma caixa de fósforo, ela consegue visualizar primeiramente a parte que está na frente dos seus olhos, mas existem outras perspectivas aqui, outros lados da caixa de fósforo. E essas outras perspectivas só podem ser observadas à medida que você vai ou girando a caixa ou mudando o seu ponto de visão, o olhar que você está colocando sobre essa caixa. E dentro da área de coaching, existem pessoas que são boas naquilo que elas fazem, no sentido de que elas têm habilidades, qualidades que são boas dentro daquilo que elas fazem. Uma das grandes habilidades das pessoas da área de coaching é a comunicação. E o Bruce vai falar sobre isso, de que dentro de um ambiente de projeto, não só dentro de um ambiente de projeto, mas aqui me atendo a um ambiente de projeto para que de fato um projeto possa ter bom controle e as ideias possam ser bem compreendidas, faz-se necessário essa clareza na comunicação. Tem um outro livro aqui, que é esse aqui, de Santa Teresa, que é o Castelo Interior, ou Moradas. E bem no início desse livro ela vai falar, quando ela está escrevendo para as irmãs do convento, ela dia o seguinte, que aquilo que ela estava escrevendo pudesse ser claro e pudesse ser simples. E dentro de um ambiente de projeto, a comunicação deve ter esses dois aspectos, a clareza e a simplicidade, podemos dizer assim. Mas isso às vezes é meio difícil assim de se alcançar. É uma coisa que tem que ir sempre buscando essa melhoria contínua. Por exemplo, em 2021, quando eu de fato comecei a atuar profissionalmente nesse estar envolvido em projetos, uma das coisas que eu tinha dificuldade era de equilibrar a minha comunicação. Eu sempre fui esse cara assim mais calmo, não, nunca fui um cara muito explosivo diante das situações e às vezes para explodir em alguma situação, porque a situação de fato ela já se saturou bastante. E por
às vezes, ou por eu agir assim, ter esse aspecto mais calmo, a forma que eu comunicava as coisas, ela às vezes tendia para um aspecto de acharem que eu era bonzinho demais, no sentido de que eu era aberto a todas as situações que ocorressem. E quando eu agi de forma incisiva, podemos dizer assim, isso gerava conflitos. E às vezes eu ficava nesse conflito interno comigo mesmo, assim, no sentido de que qual a comunicação que eu de fato devo ter dentro de um projeto? Eu tenho que ser uma pessoa que se comunica sendo mais bonzinho ou sendo mais casca grossa? Às vezes eu ficava nisso de querer criar personagens para que a, sei lá, a comunicação melhorasse, mas toda vez que eu queria criar personagens, isso acabava ainda mais prejudicando a minha comunicação, porque quando eu tentava ir para o outro extremo, isso gerava ainda mais conflitos na comunicação. As pessoas acabavam não entendendo a forma como eu queria comunicar as coisas. Isso era uma talvez mais dificuldade minha do que dificuldade do entendimento das outras pessoas. Eu lembro aqui de uma situação, e aqui eu já vou adentrando na parte do controle dentro de um projeto. Lembrou aqui de uma situação de quando, às vezes, eu mando algumas mensagens de texto para minha mãe. E essas mensagens, às vezes, elas têm umas mensagens, pode ter umas mensagens longas. Às vezes, quando são as mensagens longas, acontece o seguinte: quando eu encontro ela presencialmente, ela vai e fala, e às vezes tem um entendimento que não era o foco daquela mensagem, aquela mensagem não era naquele viés. E dentro de um ambiente de projeto, dentro de um contexto de projeto, eu até gravei um outro vídeo falando sobre isso. Se você quiser assistir depois, é só clicar no canto superior esquerdo aqui da tela, que você vai entender um pouco mais sobre isso. Mas eu falava sobre a questão de que dentro de um ambiente de projeto, ah, existe um grau de controle. Como assim? Quando uma pessoa ela está presencialmente ali num projeto, envolvida presencialmente naquele projeto, o grau de controle é muito maior do que quando a pessoa está envolvida, sei lá, só por mensagens de texto. Então, existe um nível de controle, e nesse nível de controle, à medida que se diminui esse nível de controle, a comunicação deve ser ainda mais clara e assertiva para que não se crie esses atritos e as pessoas não entendam de forma errada aquelas ideias que de fato se fazem necessárias que sejam entendidas dentro de um projeto. E aqui o Bruce vai falar que, às vezes, nesse comunicar as coisas, a gente, nesse comunicar dentro de um ambiente de projeto, a gente pode querer comunicar coisas que não estão relacionadas ao projeto, e isso é normal, porque quando se tem as interações pessoais ou as relações pessoais, as pessoas falam sobre a sua vida.
Mas acontece o seguinte, de que às vezes quando pessoa A, que está numa hierarquia um pouco maior do que pessoa B, compartilha mais do que as ideias a respeito do projeto, a pessoa B pode ir tendo a percepção ou o entendimento de que aquela pessoa é um amigão, ou seja, que não vai ter cobranças em cima daquele projeto. E às vezes essa comunicação, novamente, é uma coisa que eu tenho buscado sempre melhorar isso para que, de fato, as minhas ideias possam ser bem entendidas dentro de um projeto, porque a maneira que a gente vai comunicando as coisas, as pessoas podem ir tendo uma percepção totalmente diferente daquilo que a gente quer comunicar. E o Bruce fala aqui muito sobre isso, de que quando vai se tendo muitas aberturas sobre aspectos pessoais da vida, não se não que não é para ter um aspecto pessoal, nós somos humanos e temos essa relação de querer conhecer as outras a, a outra pessoa além daquele aspecto de projeto, e é isso que vai nos, de fato, gerando uma ligação, podemos dizer assim. E por isso que a gente tem que saber como comunica as coisas, porque isso pode levar para um lado de que quando a pessoa A tem que cobrar da pessoa B, gera um atrito, que é aqui ele vai até falar o seguinte: quando essa situação acontece, surge a seguinte situação. Nesse momento, a pessoa A, ou melhor, a pessoa B pode dizer para a pessoa A: Ei, achei que fôssemos amigos, e toda a camaradagem construída até então desce pelo ralo. E mais à frente ele vai falar sobre um, um outro, um outro ponto dentro desse aspecto da comunicação. A melhor forma de estabelecer uma boa relação com pessoa que na hierarquia de um projeto está abaixo é conversando sobre aquele projeto, ou seja, é expondo as ideias relacionadas àquele projeto. E esse expor ideias, quando de fato a pessoa está ali presencialmente ou não esteja presencialmente, deve-se ter esse equilíbrio das coisas, que mais à frente ele vai falar o seguinte: os gerentes mais eficazes têm uma forma especial de falar, adotam determinados tipos de postura, modo de agir e tom de voz. Tem uma maneira de se dirigir às pessoas que passa ao mesmo tempo autoridade e empatia, que é exigente, mas também apoia, que impõe disciplina, mas demonstra paciência. É diferente tanto do tom do amigão quanto do tom do chefão, e recai praticamente no meio termo entre esses dois. Essa forma especial de falar lembra bastante um coach. E às vezes acontece ou pode acontecer de ou tender para um aspecto desse tipo de comunicação ou tender para o outro extremo da comunicação. E esses extremos, quando se tenta voltar para o outro, acaba gerando conflitos. E por isso que se faz necessário esse equilíbrio. Às vezes, a, dentro desse ambiente de projeto, a gente, sei lá, pode estar meio que numa corda bamba, onde tem que
equilibrar as coisas para que a, a vareta não tenda para um lado e você caia para esse lado, ou tenda para o outro e você caia para o outro lado. Você tem que equilibrar essas coisas. E às vezes eu, bem no início mesmo, talvez por questão de experiência mesmo, de envolvimento com as pessoas, às vezes tinha essa dificuldade de comunicar as coisas. E é algo que comumente eu busco ter essa melhora contínua, tanto no envolvimento de projetos como no âmbito familiar, com minha esposa. E é uma das coisas também que eu venho pensando muito é, com a chegada da minha filha, que está para nascer, vai nascer é, lá para o depois do meio do ano, é essa coisa também de se comunicar como um pai, de ser um bom pai e saber se comunicar com um filho para que, de fato, a comunicação possa ser clara e simples e isso não gere confusão na forma como eu venho a me comunicar. São alguns pensamentos que às vezes vêm à mente com essa nova realidade que se surge. E mais à frente, o Bruce aqui vai falar sobre um ponto que é muito importante nessa questão da comunicação. E esse ponto eu creio que é o ponto-chave, que é o seguinte: a gente não pode ficar tentando criar um personagem A ou um personagem B. De fato, a nossa comunicação, para que ela possa ser clara, ela deve transmitir muito a nossa personalidade. E a nossa personalidade, claro, ela vai melhorando. O intuito é esse de que ela possa ir sendo melhorada à medida que o tempo passa e à medida que a gente vai melhorando a nossa personalidade, a nossa comunicação também tende a ir melhorando junto. Pelo menos é o que se espera. Então, para que de fato a nossa comunicação possa ser bem entendida dentro de um ambiente de projeto e a gente não tenda a criar personagem A ou criar personagem B, uma das coisas que se faz necessário é esse desenvolvimento da nossa personalidade, para que assim, nesse desenvolvimento da personalidade, as coisas possam primeiro ir ficando claras para a gente, porque a partir do momento que as nossas ideias ficam claras para a gente já conseguiu meio que vencer a primeira barreira da comunicação, que é deixar as coisas claras para nós mesmos. E a partir do momento que a gente deixa as coisas claras para nós mesmos, a gente consegue ir transmitindo essas ideias de forma clara para as outras pessoas. E o que o Bruce vai falar muito aqui nesse capítulo é disso, de você ir desenvolvendo a sua personalidade. À medida que você vai desenvolvendo a sua personalidade, você vai sendo honesto nas suas ideias, e essa honestidade, juntamente com a clareza que você vai transmitindo as suas ideias, vai de fato gerando conexões
adequadas com as pessoas que estão envolvidas dentro do projeto em que você está envolvido. E assim a confusão das comunicações, podemos dizer assim, a confusão da forma como a gente se comunica vai diminuindo e o controle do projeto vai se melhorando. E claro, o aspecto de falar aqui é sempre mais fácil. E quando a gente de fato está ali no campo de batalha, as situações às vezes elas são um pouco mais dificultosas do que de fato a gente imaginava que seriam. Mas é esse exercício de ir buscando melhorar a nossa personalidade, de ir buscando melhorar as nossas ideias, e à medida que nós vamos melhorando as nossas personalidade, nossas ideias, a forma como a gente vai comunicando as coisas dentro do projeto que a gente está envolvido vai melhorando. E não é a questão de se criar personagem A ou de se criar personagem B, é de fato de encontrar a sua personalidade ou desenvolver-se a sua personalidade para que as suas ideias possam ficar bem claras e à medida que suas ideias ficam claras, a tendência é de que as outras pessoas possam ir compreendendo elas. Eu espero que esse vídeo de hoje aqui possa ser útil para você, se você compreende que isso foi útil, deixa aqui nos comentários para que eu possa ter esse entendimento. Me diga aí se atualmente você tem essa dificuldade na forma como você se comunica dentro de um projeto e o que você tem feito para melhorar essa sua comunicação. Ficaria muito agradecido se você compartilhasse um pouco aí da sua situação aqui nos comentários. E se você quiser, eu vou deixar o meu link de afiliado da Amazon aqui na descrição desse vídeo. A Amazon, nesses dias, ela está com uma promoção da Book Friday, que é a promoção de livros. Os livros tem muitos livros que estão com um preço menor do que R$ 30. E esse livro aqui é um deles. Se eu não me engano, ele está menos que R$ 30. Se não estiver menos, é R$ 30. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado. Se você quiser comprar esse livro, você vai estar ajudando no crescimento desse canal. Eu lhe desejo um grande abraço e até o próximo vídeo.